conseguir vir. Começou a gravação. Certo. Deixa eu minimizar aqui, abrir aqui. F5. Bom, bom dia. Então, Opa. bom dia, Eduardo. Bom dia, professor André. Obrigado, André, por participar desse momento e nos auxiliar aí na gravação dessa webconferência. O Eduardo é nosso aluno, ele estudava no terceiro B do ano de 2021 e ele está hoje aqui para fazer a defesa do seu estágio, né, o estágio curricular realizado na matéria aqui no Isso, realizando. orientador do parte da banca e vai efetuar aí a gravação para a gente, né? Que já está efetuando. Passa a palavra para o Eduardo, boa apresentação. Tens 30 minutos aí para a gente concluir essa atividade, Eduardo. Certo. Obrigado, professor Dave. Sou Eduardo Augusto Ribeiro dos Santos, como explicado pelo professor. Aluno do terceiro ano B da safra 2019-2021. Venho aqui por parte do Instituto Federal Catarinense do campus de Santa Rosa do Sul, realizar a defesa de estágio curricular realizada na empresa Emater RS/Ascar. Começando aqui com a identificação da empresa, nome fantasia Emater RS/Ascar. O endereço é a Rua José Antônio Picoral, número 79, no centro de Torres, ali onde se encontra o atual prédio da Prefeitura de Torres, no 8º andar da Prefeitura, no caso. O supervisor do estágio foi Jânio Rodrigues Pintos. A área da empresa é Extensão Rural e Assistência Técnica. O estágio foi realizado de 25/10/2021 a 24/12, pois a empresa está funcionando com horário reduzido, então só podia realizar 4 horas de estágio por dia. Mas no final foi realizado 180 horas de estágio técnico. Aqui um breve histórico da empresa, que começa em 1955, com a formação da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, a ASCAR, por parte de um pedido do governo. Então, em 1966, tem a fundação do escritório da Emater em Torres RS, por parte do falecido doutor Roque. E em 77, a união entre a Emater e a ASCAR para unir os dois meios de extensão rural, assistência técnica e crédito rural. Em 81, o técnico Jânio Rodrigues Pintos ele é trazido aqui para Torres. E se perguntar para qualquer estagiário, ele é realmente um técnico muito competente, ele sabe de tudo, conhece todos na região e todo mundo tem um carinho muito importante por ele, pois ele é um profissional importante. Em 2018, 17, a Prefeitura de Torres RS passou para o prédio do antigo Hotel Beira-Mar, e pouco tempo depois a Emater saiu do antigo prédio da Prefeitura e foi junto para o novo. Como pode-se observar aqui na estrutura atual do prédio da Prefeitura, e no 8º andar, ali é a entrada da Secretaria da Agricultura, cujo andar é compartilhado com a Emater. Ali uma foto à direita do escritório. E aqui as principais atividades desenvolvidas, né, onde a análise dos dados de produção municipal, com arroz, banana, mandioca, maracujá, dentre outros que são produzidos. Há também os programas de auxílio para os assistidos, a emissão, atualização e criação da documentação dos assistidos, as reuniões realizadas com produtores e feirantes locais, algumas orientações realizadas aos assistidos, né? Algumas áreas de cultivo que foi importante para o aprendizado que a gente visitou uma vez como estagiário e Emater como um todo.
Então, ali o encontro social no meio rural, que foi o encontro da juventude realizado em Dom Pedro de Alcântara. Vamos ver aqui mais a fundo algumas das atividades realizadas. Aqui foi a análise dos dados da produção municipal, que engloba as principais culturas do município, como o arroz, que há uma área de 3.550 hectares no município, banana, que há uma área de 200 hectares no município sendo produzidos, mandioca ou aipim, dependendo da finalidade, que consta, cadastrado são 45 hectares, o maracujá com 120 hectares, que foi uma das culturas mais proeminentes no período de estágio, o milho, que apresenta 340 hectares no município, onde 180 desses hectares são destinados à produção de silagem para animais, 80 hectares são para a produção de grão seco e 80 hectares para a produção de milho verde. Há ainda uma cultura em emergência no município, embora pequena, que seria a pitaia, onde só há 5 hectares por hora. A maioria se localizando ali perto da Vila São João ou um pouco mais a fundo do São Brás. Aqui os programas de auxílios para os assistidos, né? Essa foto eu não pude estar junto do orientador, o Jânio, o supervisor, mas ele cedeu essa foto para uso aqui, que esse aqui seria um dos programas de auxílio com os indígenas, que a Emater ela auxilia pequenos produtores, agricultura familiar, indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Porém, no período do estágio não houve interação com os pescadores artesanais, uma vez que a documentação deles ainda tinha de ser atualizada, e não há quilombos na região aqui do município, então não puderam realizar muitas atividades com eles. Os programas, alguns eram realizados no escritório, como os programas de crédito rural, que apresentam uma taxa mais baixa comparada aos investimentos realizados direto ao banco de outras formas, cujos programas são de investimento para aqueles pagamentos que serão investidos a longo prazo, por exemplo, parcelar em alguns anos um trator ou outros aparelhos para o trabalho, ou o custeio, que seriam para a safra vigente, que tem um período de pagamento de 1 ano, porém ainda assim com as taxas reduzidas. Seriam, no caso, sementes, adubos e outros químicos usados para a safra. Há também o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que, como os assistidos da Emater são em grande parte agricultores familiares, eles precisam se inscrever no PRONAF para ganhar taxas ainda menores, pagas para emergência, né, da agricultura familiar e o fortalecimento. O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, que no caso seriam com os indígenas, como exemplificado, e uma vez que levantados os dados que eram realizados na aldeia, eram encaminhados para um programa do governo que então enviava o que eles requisitavam, por exemplo. Alguns requisitaram materiais para a construção de galinheiro para que pudessem consumir os ovos, enquanto outros requisitaram a implantação de chiqueiros para eles poderem produzir suínos, uma vez que já haviam galinhas e produções maiores rurais. Há também o Programa Estadual de Açudagem e Irrigação para apoio de agricultores familiares, que foi estabelecido, se não me engano, em 2017, e a cada 4 anos é feito um levantamento desse programa, para ver quanto que os produtores conseguiram avançar nesse meio tempo e se gostariam de participar novamente do programa. Volta e meia eram realizadas saídas técnicas para fazer essas entrevistas com tanto os assistidos da aldeia como os dos programas de açude. E o levantamento também era enviado para a Secretaria da Agricultura, que então podia repassar e concluir assim o levantamento para o governo. A documentação dos assistidos era uma atividade corriqueira, extremamente diária, no escritório, que haviam alguns documentos que eram mais comuns que outros. Por exemplo, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que ele servia para demarcar uma área da produção, da lavoura. No caso, servia para proteger
áreas de proteção permanente e estabelecer até onde o produtor podia interferir, podemos assim dizer, no meio ali do natural, do ambiente. A declaração de aptidão ao PRONAF, a famosa DAP, como simplificado na tela, que confirma a legitimidade da terra ao produtor, tal como no CAR, e possibilita que o casal, né, muitas vezes, pois o PRONAF é o Programa do Fortalecimento à Agricultura Familiar, possibilita que o casal participe. Há casos que eles iam lá para poder começar uma produção maior no PRONAF, embora outros fossem lá volta e meia só para poder adquirir alguns recursos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Que não deixa de ser importante, mas eles não retornavam com esse intuito de começar uma grande área. Há também a declaração de produção, que, para muito caso dos produtores que queriam vender em feiras ou negociar com a própria Serasa, que eles deveriam apresentar a declaração de produção no começo e no final da safra, para confirmar quanto que foi produzido, a área utilizada e que eles realmente haviam posse da área. E também aos contratos que volta e meia eram realizados entre produtores, como, por exemplo, no repasse de alguma máquina utilizada, semi-usada, porém ainda em bom estado, de um produtor para outro, e devia passar ali para a Emater para ser reencaminhado aos bancos e assim apresentar as taxas reduzidas. As reuniões com feirantes e produtores, que eram realizadas volta e meia tanto fora do escritório como dentro, onde, em um primeiro caso, houve a formação dos conselheiros rurais, como na foto, onde a Secretaria da Agricultura e os funcionários da Emater tiveram dinheiro no bairro Cortado, onde houve a presença de alguns dos produtores da região que eram assistidos também, para poder fazer ali o conselho dos conselheiros rurais, que eles meio que ficavam de posse ali do controle de tudo que acontecia na região ali e relacionado ao meio rural. Houve também as OCS, que são as Organizações de Controle Social, que permitem a certificação do grupo, uma vez formado dentre produtores rurais, de que os produtos são orgânicos e produzidos legalmente por eles, sem a adição de algum químico ou algum metal pesado que possa vir a danificar a área e prejudicar o consumidor. Houve essa formação da OCS do Mais Sabor Orgânico, em que nós, como Emater, tivemos que ir ali para realizar um levantamento, ver como estava o grupo, pois haviam havido algumas reclamações. Por exemplo, o uso de vernização nos palanques que seriam usados numa estufa de maracujá não poderiam ser utilizados, pois o verniz poderia sair da madeira, no caso de alguma chuva, infiltrar o solo e acabar contaminando o alimento, o fruto. Porém, houve também os casos do uso da cama de aviário sem certificação por um dos participantes, e isso acabou gerando uma intriga interna entre o grupo, mas no final, nós como Emater tivemos que ir lá para poder certificar o que poderia ou não ser utilizado, e assim a OCS continuou com suas atividades. E há também, no escritório da Emater, as reuniões realizadas com os feirantes e produtores para venda nas feiras orgânicas e a popular feira ali do Valão, né, aqui em Torres, onde houve a formação de uma nova assembleia para determinar quem seriam os responsáveis e também uma nova legislação para as feiras, uma vez que a última realizada foi em 2011. Mas houveram mudanças trágicas nesses últimos 2 anos e assim foi necessária a formação de uma nova assembleia e novas leis vigentes. Orientação de produção eram realizadas visitas, né, com a equipe da Emater, ou outro meio simplesmente com o produtor, o técnico agrícola, o Jânio, nas propriedades, cuja informação era levantamento de dados ou fazer um check-up na produção. Por exemplo, houveram chuvas irregulares ali no mês de dezembro aqui no município, e muitas das lavouras não estavam prontas, especialmente para aquelas de frutos tropicais, tal como o maracujá, de temperaturas altas.
Então, a Emater foi requisitada para realizar visitas nessas produções de maracujá para ver o estado da produção. Por exemplo, no mesmo dia, no São Brás, houve uma chuva que danificou e liquidou uma produção que havia danificado as parreiras de maracujá, né, por assim dizer, e removido todos os químicos que haviam sido injetados aos pés de maracujá. Enquanto que no bairro Cortado, a produção de mudas havia sido intocada pela chuva, uma vez que eram realizadas em estufas. As estufas, então, a gente passou a recomendar, embora o custo de implantação fosse muito alto, e volta e meia não era uma realidade para os produtores. Então, o melhor que pudemos fazer foi assegurar que eles utilizassem uma variedade mais forte de maracujá que resistissem a esses intempéries climáticos, tal como no bairro João 23, onde houve um vírus se espalhando entre os pés de maracujá. E me lembro que uma produtora, ela havia mencionado que estava realizando a poda dos pés de maracujá, notou que uma das folhas estava com umas manchas mais claras e moles, comparado aos outros pés, mas que não prestou muita atenção e seguiu realizando a sua poda. O diagnóstico realizado pela Emater foi que pelo menos metade da produção havia sido contaminada, uma vez que a seiva liberada pelas folhas durante a poda era passada de planta em planta e assim carregava o vírus. Houveram também as visitas às produções dos açudes, né, que apresentavam uma produção significativamente maior que os relatos feitos há 3 anos atrás. E ainda assim, houve uma visitação a uma produção de milho e cheiro verde, onde eram relatados fungos crescendo e comendo o cheiro verde, que no caso seria a cebolinha e a salsa. E foi relatado então pelo técnico Jânio que estava sendo realizada irregularmente a irrigação dos pés e assim acabava gerando no acúmulo de água e temperaturas altas em horários de baixa luminosidade, que gerava fungos e demais patógenos para acometer os pés de cebolinha e salsa. Recomendamos o ajuste na irrigação e então passamos para o próximo caso, que seria a utilização da cama de aviário irregularmente, pois ela havia estado parada por muito tempo e havia começado a gerar moscas, e assim larvas que podiam danificar não apenas o solo, como a planta e a qualidade de vida dos produtores. Assim, recomendamos que fosse melhor se livrar daquela cama contaminada e requisitaram uns tanques ou uma área mais limpa para poder armazenar essa queima de aviário. A análise dos sistemas de cultivos ela se aproxima ligeiramente às orientações de produção, porém algumas tiveram mais um caráter técnico para a observação da produção, como foi nesse caso da foto, onde eu, bem como alguns colegas que estavam realizando o estágio em Dom Pedro de Alcântara, fomos visitar uma produção por parte da Emater de banana agroflorestal, onde o produtor começou sua plantação de bananeiras em meio à vegetação nativa. Isso ajudou a proteger o solo, bem como caso fosse realizada essa limpeza das plantas, elas poderiam ficar ali e já serviam como adubo para alimentar a bananeira. O que servia também para, além da proteção do solo e ajudar no crescimento da bananeira, evitava o uso de químicos e outros venenos, por assim dizer, que pudessem danificar o fruto e o solo e toda a região como inteiro. Houve também a visitação a uma plantação de milho, um milharal, no bairro do Jacaré, em Torres, cuja subestação local havia requisitado uma área ali da produção para poder instalar uma nova uma torre de energia. Então, a Emater foi fazer uma vistoria da locação para ver se era possível. E grande parte da produção do milharal foi perdida no processo, uma vez que as torres eram enormes e os cabos não poderiam ficar perto da vegetação, pois poderia realizar ali um curto e acabar queimando, por assim dizer, as plantas. E também houve, por final, uma vistoria menor,
mas no bairro Paraíso, na Estrada do Mar, pois o produtor havia se queixado que as árvores estavam morrendo, mas no final apenas era época de muda e que a árvore estava trocando de folhas. Isso serviu como um exemplo para exemplificar a necessidade do saber técnico comparado ao que o produtor está fazendo, que era culpar umas lagartas, que eram carnívoras, não eram necessariamente lagartas, eram joaninhas, de estar consumindo as folhas. Também houve, por final, a participação no Encontro da Juventude Trabalhadora no Meio Rural, sediada em Dom Pedro de Alcântara, por parte da Emater do local, que então requisitou a presença de torres, né? Pois seria importante também para integrar-nos no meio. Houveram alguns eventos em particular nessa reunião, que durou cerca de uma tarde, como uma palestra sobre identidade de gênero e algumas atividades e estigmas ligados a gênero, como, por exemplo, os papéis que cada gênero devia cumprir, entre aspas. Houve também a apresentação que se encontra no exemplo da colega Karine, relatando sua vivência enquanto uma garota no meio do agronegócio, e ela relatou que desde pequena já realizava a colheita no maquinário e viajava lá para São Paulo realizar vendas de caminhão com sua família. E houve também, no final, no último momento, um relato de um aluno de agricultura que, com a técnica do Sicredi, sobre investimentos no meio rural e como se preparar para o futuro. Em especial, pois o produtor trabalhava com bananas e esse havia sido uma safra difícil para bananas, com ventos inesperados e temperaturas baixas. Era necessário ensacar, porém com cuidado para não danificar o fruto, independendo da época. Bom, agora eu gostaria de tirar dúvidas com os participantes. Então, Eduardo, parabéns pela tua apresentação. Foi bem... Deixa eu abrir meu vídeo aqui. Foi bem sucinto na sua fala, né? Foi muito seguro. Eu particularmente não tenho nada a perguntar, porque durante a participação aí na tua orientação, fui tirando as dúvidas com o tempo, né? Deixo a oportunidade do professor André de falar um pouco contigo aí, dar o posicionamento dele. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer muito grande quando eu participo de banca e eu entendo isso como uma certa confiança que tanto o aluno como o orientador ou orientadora teve de me convidar, entendendo que eu possa dar uma singela contribuição aí nesse momento da carreira acadêmica do estudante. Eu vou ser muito breve, muito sintético e... bom, Eduardo, sua apresentação foi muito boa, só foi prejudicada um pouco pelo som, mas eu acho que isso não é um problema, aí deve ser algum problema da tecnologia. E sua apresentação então foi muito boa, seu relatório também está muito bom, está muito bem escrito, muito bem elaborado, muito completo. E eu só tenho alguns comentários assim muito sucintos a fazer. O primeiro é na página 10, que você faz uma certa confusão ali com o módulo fiscal. Uma propriedade familiar ela pode ter até 4 módulos fiscais. E, no caso, 18 hectares é um módulo fiscal. Então, para o município de Torres, são 4 módulos fiscais vezes 18 hectares. Então, isso são 72 hectares. E não 18, como está colocado ali. Tá? Então, isso é da lei da agricultura familiar. Então, essa na página 10. Na página 12... você faz uma distinção, que aí é algo debatido, né? Mas eu só quero apontar isso, entre extensão rural e assistência técnica, né? Você coloca como duas coisas. Eu vejo a assistência técnica como algo dentro da extensão rural, tá? É uma parte da extensão rural. Mas isso é só um detalhe, enfim, né? Na página 26...
você coloca logo lá na primeira frase as leis impostas pelo sindicato. Isso não são leis impostas pelo sindicato, pelo que você está se referindo aqui, isso são leis, são regulações, né, da Lei de Produtos Orgânicos, não é do sindicato isso é uma lei maior, uma lei federal, que regulamenta a condição do produto orgânico. Sim. E mais abaixo, você falou, o produtor comprou o que faltava para cumprir o contrato com a escola. Pelo que você informa ali, o contrato era para produto orgânico e ele entregou produto, ele pegou do vizinho sem ser orgânico porque não tinha para atender isso, não foi isso? Sim, e isso gerou uma confusão no meio da Organização de Controle Social e por isso que eles requisitaram a presença da Emater, para a gente poder esclarecer essa dúvida que eles tinham. Eu não sei qual foi o desdobramento disso, mas isso é fraude. Né? Pois é. Isso é fraude, assim, com todas as palavras. A pessoa, quando você tem um contrato para entregar da alimentação escolar de produto orgânico, o produto tem que ser orgânico, até porque ele recebe 30% a mais do preço pelo produto ser orgânico. Então, se ele pega de um vizinho que não é certificado como orgânico, então isso é complicado, né? E você visitou a propriedade do seu Antônio Model, né? Isso. O que você achou? Eu achei interessante o método de produção, porém eu não imagino como ele consiga tanto se localizar como manter o controle das coisas que ele produz ali no meio, porque além da banana ele tem açaí, canela, alguns pés de bambu por aí. E ele tem muita coisa ali no meio e eu não sei como é que ele faz para se orientar ali no meio. E volta e meia ali que ele mantém o solo com aquela vegetação mais alta para poder proteger e também servir para adubo do solo. E, por exemplo, eu se estivesse no lugar dele, no momento que eu fosse roçar para dar uma adubada no solo com aquele material, muito provavelmente eu iria acabar cortando alguma coisa que fazia parte da produção. Algumas ervas medicinais que ele havia lá. Então, fico espantado com a capacidade dele. Aquele sistema ali é um sistema agroflorestal. Quem começou aquele sistema ali com ele fui eu. Sério? Né? Aquilo ali é um... Hã? Nossa. Quem começou fui eu, isso em 1995, 94, 95. E eu fico muito feliz da Emater estar indo lá e mostrando isso como um trabalho de sistema agroflorestal. Aquele trabalho tem vários, aquela propriedade ali tem vários estudos sobre ela, sobre a questão da biodiversidade, sobre a questão da produção em si. Toninho é um grande amigo meu, né? Tem muito tempo que eu não vejo, mas somos muito amigos. Eu fico muito feliz, assim, me sinto assim muito reconhecido até do fato da Emater indo lá, de você ter ido. Pena que a gente não vai ter mais tempo para elaborar aqui sobre. Já levei alguns alunos, inclusive aqui do Instituto lá, uma vez a gente fez um mutirão. Ele tem um problema de mão de obra lá, que ele está sozinho, né? Aí de vez em quando tem um vizinho dele que ajuda, mas eu fico muito feliz de você ter ido lá visitar o Toninho. Eu teria muito mais, assim, eu achei seu trabalho, o estágio que você fez, enfim, tudo muito, muito bom, né? Tá numa qualidade muito boa mesmo, né? E teríamos mais elementos para conversar. Mas eu só quero deixar isso, né? Te dar os parabéns mais uma vez, parabéns também para o David, seu orientador, pelo trabalho, muito competente, muito, como eu coloquei antes, assim, tá num nível muito bom, num patamar muito bom para ser um trabalho de conclusão de curso técnico em agropecuária, de graduação de ensino médio. Então, meus parabéns e te desejo tudo de bom, né, na sua vida profissional. Obrigado, professor. André, dito isso, né, eu realmente, agora colocando depois da sua fala, eu me admirei tamanha a facilidade do Eduardo de escrever, de botar no papel, a organização dele, eu orientei para ele ir anotando todos os pontos ao longo do estágio. Ele tinha material que dava para escrever aí mais o dobro de páginas. E a gente foi selecionando. E ele foi muito rápido, ele tem uma boa escrita, me chamou muita atenção. Inclusive, eu comentei com a minha esposa, que é de língua portuguesa,
o quanto o Eduardo escreve bem e a capacidade, a oratória também é muito boa, Eduardo. Você tem um potencial enorme aí. E fomos muito felizes quando pensamos no professor André, né? Quando falava na extensão, nesse sistema agroflorestal, tudo. Eu pensei justamente em ti, André, porque é um trabalho que é bem a tua cara, André. Sim. E me chamou a atenção que agora você tem a sua mão, né? Lá nesse trabalho do seu modelo lá. Isso também nos deixa muito felizes aí enquanto instituição pública, né? Que a gente pode atuar fora e o seu trabalho está aí dando frutos, né? Que bom que nossos alunos vão conhecer e se satisfazem e observam que é uma atividade econômica também e de muita valia aí para a nossa sociedade. Eduardo, queres falar alguma coisa? Caso contrário, a gente pode dar os encaminhamentos finais e encerramento. Bom, acho que agora eu passaria para os agradecimentos, né? Certo? Agradecer ao professor David por ter aceitado ser orientador de estágio, o professor André por ter participado da banca e também por ter começado lá o sistema agroflorestal, senão não teria aqui fazendo essa defesa. Agradecer o Jânio e a Emater por ter aceitado a minha participação como estagiário. Agradecer alguns colegas ali de Santa Rosa, que sem eles eu acho que eu não estaria aqui hoje. Agradecer a Gabriela e a Sharon em especial. Os professores que auxiliaram durante os 3 anos de curso e a minha família também que auxiliou a não ficar parado ou desistir do percurso nesse meio. Então tá beleza. André, nós vamos fazer assim, ó, o professor André ele tem aula logo em seguida e a gente tem a tua ficha de avaliação, tá? Eu acredito pelas colocações do professor André que aprovado você está na defesa, né? A nota nós vamos sentar depois com mais calma, não conseguimos agora nesse curto intervalo de tempo. A gente vai fechar a tua notinha e daí a gente vai te mandar, né, aí pelos meios de comunicação. E se tu tiveres alguma dúvida, né, a gente pode depois sentar e conversar junto contigo. Tá ok? Então, nós vamos achar um tempinho logo em seguida para fazer esse fechamento e te comunicar. Certo. Obrigado. É isso aí, está plenamente aprovado. Eu vou interromper a gravação agora e em seguida, hoje mesmo, né, David? A gente já conversa, já posta a nota e já encaminhamos. Aí assim que a gravação ficar disponível, eu passo para o David, que já passa para o seu relatório. É só coisa que você em 10 minutinhos você vai corrigir, já manda de volta e já resolve isso, tá bom? Professor, tem gente, como... muito obrigado, vocês desculpem a pressa. Tu anotou, Eduardo, esses pontos? Do relatório, tu anotou?